primeiro dia de faixa azul na zona norte da capital é marcado por congestionamentos, reclamações de motoristas e morte por atropelamento. Grupo suspeito de tráfico de drogas é preso no Rio Solimões com fuzis e grande quantidade em dinheiro que estava enterrado em uma ilha. Apontada como operadora de esquema de compra de votos que resultou na cassação do mandato do governador do Amazonas e do vice, Nair Blair, quebra o silêncio para se defender das acusações. Silas Câmara, da coligação Somos Todos Manaus, apresenta suas propostas na série de entrevistas gravadas com os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus. E ainda nesta edição, Miss Amazonas segue para São Paulo em busca da coroa do Miss Brasil. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta quinta-feira, dia 22 de setembro, que já está no ar. Boa noite. Hoje foi o primeiro dia de fiscalização da faixa azul implantada em mais 3 vias da capital. Mas a proibição de acesso ao corredor exclusivo, apenas para ônibus e veículos autorizados, provocou um congestionamento gigantesco na zona norte da cidade, deixando muitos motoristas insatisfeitos. Por outro lado, a falta de atenção de alguns condutores que não respeitaram a proibição acabou em tragédia. Logo cedo, um idoso de 70 anos morreu atropelado ao tentar atravessar a Avenida Max Teixeira utilizando a faixa de pedestre do corredor exclusivo. Era por volta de 7 horas da manhã quando o motorista desse carro descia a Avenida Max Teixeira, sentido bairro Centro. O acidente foi bem em frente ao Colégio da Polícia Militar. O veículo que o atropelou estava na faixa azul? Estava, de acordo com informações dos testemunhas, ele estava na faixa azul. O motorista Douglas Nogueira não se deu conta que o idoso Francisco Coelho Maciel, de 70 anos, atravessava a avenida pela faixa de pedestre naquele momento. O acidente, que resultou na morte do senhor de 70 anos, ocorreu justamente no dia em que o Manaus Trans começou a aplicar multa em quem trafega na faixa exclusiva para ônibus. Como anunciado, o Manaus Trans começou a fiscalizar hoje a faixa azul da Avenida Torquato Tapajós, Max Teixeira e Noel Núteus. Quem trafegar na faixa azul com um veículo que não é permitido acessar a faixa vai ganhar uma multa gravíssima no valor de R$ 191,00 e 7 pontos na carteira. Tem motorista que não se sentiu prejudicado com a faixa azul. Facilita a locomoção de quem pega o ônibus, né? Para chegar mais rápido lá no centro. Mas para você? Pra mim não tá nada de ruim não, pra mim. Mas boa parte dos que passaram hoje pelas 3 avenidas que receberam agora a fiscalização faziam de tudo, mesmo de dentro do carro, para reclamar do congestionamento causado pela faixa exclusiva. O trânsito travou na zona norte da cidade, isto porque agora apenas 2 faixas de rolamento estão livres para veículos comuns. No horário de pico, pela manhã, o Manaus Trans registrou 2 quilômetros de congestionamento na Max Teixeira e Noel Núteus. Atrapalha muito porque a gente quer agilidade, às vezes a gente quer agir mais no trânsito, não tem como, né? Mas a gente não pode fazer nada, né? Só obedecer, né? O Sindicato dos Bancários do Amazonas fez hoje um balanço da greve da categoria, que segue sem previsão para terminar diante da falta de acordo com os bancos. Os trabalhadores reivindicam reposição da inflação mais 5% de aumento real. Tiago Gonçalves. Já são 17 dias de greve dos bancários e a paralisação chega a 90% na capital. Quem vai dar os detalhes é o presidente do Sindicato dos Bancários, Lindbergh Barbosa. Continua sem previsão para terminar a greve? Continua. Infelizmente, a FENABAN não agendou nenhuma reunião e a orientação é manter o movimento forte. Cada dia que está se passando, infelizmente, a sociedade está pagando a conta. O que vocês querem? Nós fizemos uma reivindicação que seria a reposição da inflação, que é 9,62%, e mais um ganho real de 5%, que capitalizando daria em torno de 15%. A contraproposta patronal foi de 7% de um reajuste, com um abono de R$ 3.300. Só que o abono ele não tem reflexo no INSS, no FGTS, e nem corrige os benefícios, como cesta alimentação, ticket alimentação. Isso descontentou bastante e a FENABAN, como não agendou nada, a orientação é ficar com a greve ainda. A paralisação chega a 90% na capital, como eu disse, e como é que está no interior?
No interior nós já temos mais de 50 agências, vamos dizer assim, do interior que estão fechadas no município como um todo, né? Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Maués, Rio Pedro da Eva, Presidente Figueiredo. Aqui em Manaus, são quantas agências fechadas? Nós estamos com 90 agências fechadas. Tem 2 agências hoje que estão abertas, atendendo parcialmente, que é no Bradesco, que é para atender os aposentados e inativos. Onde? No Bolevar e na Cefaz. Está certo, obrigado pelas suas informações. Tiago Gonçalves, para o Band Cidade. A Polícia Civil apresentou esta manhã o suspeito pela morte de um professor da SEDUC, ocorrida no feriado de 7 de setembro, no bairro Compensa. Ednilson Muniz Gomes, de 19 anos, foi apresentado na Delegacia Geral de Polícia Civil. O acusado confessou ter assassinado um professor da Secretaria Estadual de Educação, Amin Costa Haddad, de 50 anos, na madrugada do dia 7 de setembro. Na investigação do caso, foi descoberto que o suspeito teve um relacionamento com a vítima. Ainda de acordo com a polícia, no dia do crime, ele se encontrou com o professor Amin, já com a intenção de roubá-lo. A vítima foi atingida por golpes de faca. O acusado fugiu levando R$ 1.700. Na investigação, a gente identificou que tinha uma ligação dele para a vítima. A partir daí, a gente começou a investigar o suspeito. Disse que esteve no local para assistir um jogo a convite da vítima. E no local eles jantaram, né? Aí ele planejou toda a ação e esperou a vítima deitar na cama, pegou a faca e desferiu alguns golpes contra ela. Durante a apresentação na delegacia, Ednilson ficou frente a frente com o pai da vítima, que pediu justiça. Eu não vou ficar satisfeito com a prisão dele, não. Não quero morte. Não vou dizer que vou desejar morte para esse bandido que ele fez com meu filho. Eu não vou desejar morte para ele, não. Isso é um bandido, cara que não... Pedi para ele olhar para mim, não olhou, eu tive que ir para o outro lado para conversar com ele de cara a cara, entendeu? Meu amigo, eu não vou falar mais não, tá? Tá bom. Eu já estou até tremendo um pouco. Tá bom. E 4 homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos após serem interceptados em uma embarcação no Rio Solimões, no interior do estado. Com eles, a Polícia Civil apreendeu armas de grosso calibre, uma lancha e aproximadamente R$ 462 mil que estavam enterrados em uma ilha. Segundo o Departamento de Investigação sobre Narcóticos da Polícia Civil do Amazonas, Nelson Osório Curico, de 45 anos, Adaldino de Souza dos Santos, de 33, Ivan Souza de Almeida, de 24 e Gilberto Santos da Costa, de 37 anos, foram presos numa comunidade do município de Manacapuru, distante 68 quilômetros de Manaus. A quadrilha investigada há pelo menos 3 meses foi presa quando se preparava para transportar drogas pelo Rio Solimões. O bando é suspeito de fazer o transporte de drogas entre o município de Tabatinga, no estado, e a cidade de Oriximiná, no Pará. Eles fazem o negócio na Colômbia, alguém da Colômbia, um grupo criminoso entra por Tabatinga, entrega a droga para eles aqui no Brasil e eles são responsáveis por trazer essa droga até o destinatário final. Após a prisão dos suspeitos, os policiais apreenderam fuzis, munições e R$ 462 mil que foram enterrados em uma ilha. No momento que nós fizemos a abordagem, a lancha estava com problema no motor. Descobrimos que eles estavam indo até Tabatinga buscar mais entorpecente. O barco, como deu problema, eles enterraram em Manacapuru, mais especificamente na comunidade do Boca do Jacaré, o dinheiro e as armas. Desceram até o Iranduba para procurar alguém que pudesse fazer um reparo no motor da lancha. Nesse momento nós abordamos, conseguimos fazer a detenção deles. A polícia investiga se as drogas transportadas pelos suspeitos são distribuídas para outros estados. A vazante do Rio Negro prejudica a rotina de moradores que vivem na orla de Manaus. Em 3 meses de estiagem, o rio que banha a capital amazonense já secou quase 7 metros. Barcos e casas flutuantes encalharam com a descida das águas. Aqui a paisagem mudou. A situação atual altera a rotina de moradores que vivem na orla da cidade. Barcos e casas flutuantes encalharam.
pouco tempo atrás não era possível chegar assim, andando por terra, até a casa da dona Sônia. E como a gente pode ver, a família dela não é a única prejudicada pela vazante do Rio Negro. Nós passamos 6 meses em terra, 6 meses na água. E quando seca, se torna mais pior ainda. Em 3 meses de vazante, o rio já secou quase 7 metros. Seu Francisco, que é pescador, sabe bem o que é isso. Com o barco encalhado, precisa encontrar alternativas para a própria sobrevivência. Aí ficou difícil, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que ir levando conforme vai dando para a gente sobreviver. Né? Tem que procurar outro meio para sobreviver, fazer um plantio, fazer alguma coisa. Esta outra embarcação também só poderá sair daqui quando o rio voltar a encher. Enquanto isso, só resta esperar a chegada do período chuvoso em meados de novembro para restabelecer o nível das águas. O que faz o nível dos rios se elevarem é exatamente a chuva. Nós olhamos para as chuvas que ocorrem nas cabeceiras, o que a gente chama de montante, né, o que está acima. Assim como a cheia dos rios, a estiagem também traz muitas complicações aos ribeirinhos que precisam viver a vida controlados pelo sobe e desce dos rios. E fica mais difícil para se locomover na seca também? Fica. Na cheia também, porque se a gente não tiver uma canoa, a gente não pode andar para um lado e para o outro. E vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e interior. Em Manaus, o tempo fica nublado e há possibilidade de pancadas de chuva isolada. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Em Fonte Boa, a previsão é de muitas nuvens e chuva. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Mesma previsão para Manicoré, onde as temperaturas variam entre 26 e 32 graus. Em Barcelos, a previsão também é de muitas nuvens e possibilidade de chuva, mínima de 27 e máxima de 30 graus. Eleições 2016, desde a última segunda-feira, o Band Cidade exibe uma série de entrevistas gravadas com os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus. E por ordem de sorteio, hoje você acompanha a história política e as propostas do candidato Silas Câmara, da coligação Somos Todos Manaus. Silas Câmara tem 53 anos de idade e é natural de Rio Branco, no Acre. Bacharel em Ciências Teológicas, o candidato hoje está no seu 5º mandato de deputado federal. Na Câmara Federal em Brasília, Silas Câmara atua na bancada do Amazonas na ampliação de projetos para Manaus e para o interior do estado. O parlamentar atuou na aprovação das emendas à Constituição que prorrogaram os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Agora, o deputado da bancada cristã chega para concorrer à Prefeitura de Manaus nas eleições deste ano. Nós chegamos à conclusão que Manaus tem todos os recursos necessários para fazer mais e melhor do que está feito até esse momento. Obviamente que, além do recurso, também a experiência de quem está há 20 anos na vida pública, na área do legislativo, podia construir um projeto de governo que abraçasse a população de uma forma diferenciada. E, graças a Deus, está pronto e nós estamos animados para enfrentar não só a eleição, mas como administrar Manaus. Se eleito, Silas Câmara destaca os principais desafios que o prefeito de Manaus precisa superar. O maior desafio, sem dúvida nenhuma, é reorganizar a Prefeitura de Manaus. A Prefeitura de Manaus precisa dar um choque de ordem na relação tanto dela consigo próprio como ela com a comunidade. Nós temos uma prefeitura completamente desorganizada, essa que é a verdade. Uma prefeitura com 17 secretarias, onde todas as secretarias estão em endereços diferenciados. A questão também das finanças públicas, a transparência, então, nem se fala. Como é que o governo passa 3 anos e 8 meses dizendo que não fez mais, porque não tinha recurso, e agora, de repente, a gente, quando fecha os números de Manaus arrecadou 5 bilhões a mais de reais. No plano de governo do candidato do PRB está a criação de subprefeituras que vão atuar diretamente nas comunidades com a participação popular. Se o Ronda nos Bairros foi um sucesso, a Polícia Militar
e os órgãos de segurança pública e o governo devem isso à comunidade. Porque se a comunidade não tivesse participado, ele não teria tido a capacidade de reduzir em 30%, em média, todos os índices de violência na cidade de Manaus. No nosso plano de governo, dentro de cada subprefeitura, vai ter um conselho comunitário, ou seja, vai ter lá um auditório, e nesse auditório terá assento todos os presidentes de bairros, de comunidades e de conjuntos habitacionais daquela região, daquela zona, para que as decisões sejam tomadas lá e resolvido imediatamente o problema lá. Isso tudo estou te falando com o orçamento aberto na nossa retaguarda, com a transparência muito grande, para que as pessoas saibam quanto entrou, quanto saiu, quanto gastou, se faltou ou se sobrou. Então a nossa prefeitura vai trabalhar e vai investir muito em gente, tanto dentro do serviço público como na comunidade. Então a nossa prioridade vai ser pessoas, vai ser as famílias, vai ser as comunidades. Eu tenho certeza absoluta que a partir dessa prioridade nós vamos construir uma Manaus muito melhor. Silas Câmara concorre pela primeira vez à Prefeitura de Manaus e tem como candidato a vice-prefeito o coronel Amadeu Soares, que nunca foi candidato a cargos eletivos. A coligação Somos Todos Manaus é formada pelo Partido Republicano Brasileiro e o Partido Social Cristão. E amanhã você acompanha a entrevista com o candidato Luiz Castro, da coligação Sim, é Possível. Acusada de ser a operadora do suposto esquema de compra de votos durante a campanha de reeleição do governador José Mello em 2014, a empresária Nair Blair resolveu quebrar o silêncio. Em uma coletiva de imprensa esta tarde, ela se defendeu das acusações que já resultaram na cassação dos mandatos do governador e do vice no início deste ano. O silêncio foi quebrado em um hotel na capital amazonense 2 anos depois de Nair Blair protagonizar um dos maiores escândalos eleitorais da história do Amazonas. Em setembro de 2014, a empresária foi presa em flagrante pela Polícia Federal durante uma reunião partidária entre pastores evangélicos. Com ela foram apreendidos dinheiro e recibos de pagamentos usados como provas no processo que no início do ano cassou o mandato do governador José Mello e do vice dele, Henrique Oliveira. Alegando estar debilitada, Nair Blair começou a entrevista falando que mesmo que tivesse doente, relataria tudo o que sabia sobre o caso. A empresária, que aparece como ré em vários processos na justiça, nega participação em qualquer tipo de crime. Nair Blair é acusada pelo Ministério Público Federal pelos crimes de peculato e falsidade ideológica. Na Justiça Eleitoral, a empresária é apontada como a principal operadora de um esquema de compra de votos nas eleições de 2014, que teria beneficiado a reeleição do governador José Mello. No processo julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Nair Blair é acusada de usar uma empresa fantasma para desviar dinheiro público do governo do Amazonas, que teria sido destinado à compra de votos. O nome da minha família e meu nome desgastada, pedindo que a justiça seja feita. Eu queria deixar bem claro que não houve crime, não houve compra de voto. Eu não cometi nenhum crime. Nair Blair ainda denuncia que os fatos narrados no processo eleitoral foram forjados pelos policiais federais. Apresentaram uma pessoa que supostamente estava comigo, que eu não conhecia, a senhora Karine, eu conheci lá, com recibos que até então estavam em brancos, com pastas, planilhas e computadores dos quais eu desconheço porque não estavam comigo. A empresária também alega que até o momento não teve direito à ampla defesa no processo. A Miss Amazonas 2016, Brena Dianá, embarcou na madrugada de hoje para a capital paulista, onde disputa a coroa do Miss Brasil no dia 1º de outubro. Os olhos de todos estavam voltados para ela, Brena Dianá, a representante do Amazonas no principal concurso de beleza do Brasil. A estrela da noite recebeu o carinho de amigos e familiares que estiveram no coquetel de boas-vindas. Com muita simpatia e sorridente, a Miss Amazonas mostrou otimismo e confiança para disputar o título de Miss Brasil. O que eu tinha para fazer, eu fiz.
Estou ciente de que dei o meu melhor e que vou mostrar isso lá na passarela, lá no Miss Brasil, e todo mundo está esperando essa coroa e eu vou em busca dela. E nós daqui do Amazonas desejamos a Brena Dianá toda energia positiva, toda a força. Eu, como coordenador, fico muito feliz da expectativa que o Amazonas está criando em torno dela. E claro, eu acho que esse ano, gente, a coroa vem para o Amazonas. Brena Dianá embarcou na madrugada de hoje para a capital paulista para participar do concurso de beleza mais tradicional do país. E nessa hora, todo o incentivo faz diferença. Desejo toda boa sorte para ela, né? Muita vibração positiva, né? Eu quero desejar toda a sorte do mundo para Brenda, né? Que sorte, porque beleza, charme, tudo ela já tem, né? Brena Dianá, vai lá, arrasa. Você tem tudo para trazer esse título pra gente tão desejado, e eu tenho certeza absoluta que esse ano vem. Brena Dianá sobe na passarela do Miss Brasil no dia 1º de outubro para disputar com outras 26 candidatas o posto de mulher mais bonita do país. E é claro que você confere tudo ao vivo aqui na tela da Band. Boa noite para você.